Queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 33 minutos. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. 91 anos de tradição e história no rádio de Campinas, do interior de São Paulo, do Brasil. E sem fronteiras agora para o mundo digital com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência, neste dia 29 de novembro. Última sexta-feira do 11º mês de 2024. Papai Noel já tá manobrando o seu trenó, tá procurando vaga. Tem que pagar a Zona Azul em Campinas, hein, Papai Noel? Não esqueça de deixar aí também o bilhetinho, porque o Natal está chegando. Hoje é a Black Friday, hoje é o dia, teoricamente, das grandes promoções, dos grandes negócios. Você encontrou alguma promoção de Black Friday? Percebeu algum daqueles clickbaits, aquelas pegadinhas de Black Fraude? Conte pra gente. Traga a sua experiência também, a sua história e a sua participação, sempre importante, no nosso Manhã Bandeirantes, que vai até às 11h30 da manhã. Comigo, Heitor Fredo, recebendo você aqui nos nossos estúdios, para quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se em casa aqui nos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falo com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, de Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação de Gil Kleber. Mas claro, é Rádio Bandeirantes e eu não posso deixar de agradecer a você que está conosco em FM 85.7, na sua casa, no seu trabalho, nos dando carona pelas ruas e avenidas que coatam a cidade de Campinas, pelas rodovias que coatam a nossa região. Obrigado a você que também nos ouve pelas plataformas digitais, como o portal bandmulti.com.br, o mais completo da região, e além do nosso aplicativo Bandplay, na palma da sua mão, todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes. E pelas outras plataformas também que você encontra espalhadas pelas lojas de celular. Virada no tempo já chegou, hein? Além das temperaturas mais amenas nesta sexta-feira, ontem choveu e não choveu pouco. Final da tarde, Campinas atingida por um temporal. Não há informações de transtornos, felizmente, e que assim siga também para os próximos dias, porque tem mais chuva previsto para o final de semana. 23 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. A gente nessa semana começava o dia com 21, 22, agora às 10h36, 23 graus, num dia em que a máxima não vai passar dos 28 e tem previsão de tempestade para hoje. Chuvas que vão ganhando força ao longo do dia. A qualquer momento tem previsão para precipitação, mas entre a tarde e a noite a chuva deve chegar com as condições de temporal associadas a ventos fortes, a trovões e muita atenção a quem for hoje sair de casa para sextar, para você que vai voltar do trabalho, evitar os locais que a gente sabe que são problemas históricos em Campinas. Picos de chuva forte podem resultar em transtornos em áreas urbanas, como pontos de alagamento e enxurradas. É o alerta de hoje feito pelo CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp. Descargas elétricas são esperadas, podendo ter incidência bem grande, ou seja, muitos raios num curto intervalo de tempo, e não se descarta ainda a possibilidade de chuva de granizo em Campinas.
Que sexta-feira muito louca prevista para hoje. Sábado não vai ser diferente. Tempo instável, céu parcialmente nublado, períodos de chuvas mais fortes estão previstos para amanhã e também para domingo. Domingo um pouquinho menos de chuva. Amanhã é que deve ser um dia realmente mais pesado para a precipitação prevista aqui no estado de São Paulo. A Defesa Civil Estadual também vem monitorando as condições do tempo. Está marcado para hoje um encontro entre as autoridades em defesa civil para planejarem o que será feito no final de semana, porque tem variação de nebulosidade em todo o estado de São Paulo, condicionando uma sensação térmica mais amena. No decorrer do dia, condições de pancadas de chuva em toda a região metropolitana e em boa parte do interior. De acordo com dados das estações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, as maiores rajadas de vento ontem foram registradas no interior de São Paulo. Aqui pertinho da gente, em Piracicaba, 65 km por hora. Não foi o recorde. Sabe qual a velocidade do vento que passou em São José dos Campos ontem? 92 km por hora. Dependendo da avenida que passasse em Campinas, era um radar atrás do outro que pegaria a velocidade do vento. Ourinhos com registro de vento de 79 km por hora, Presidente Prudente 70 km por hora, Barueri 61 km por hora. Não há informações sobre ventos muito fortes em Campinas. Mas há sempre um monitoramento pela Defesa Civil Municipal sobre o acumulado de chuva. Se houver um acumulado de 80 milímetros em 24 horas, já é regra na cidade. Os parques e bosques vão ser fechados. Não há ainda essa determinação para hoje, mas o monitoramento acontece e se tivermos qualquer informação sobre isso, nós vamos contar para você, nosso querido ouvinte, aqui do Manhã Bandeirantes. Para o motorista que trafega sentido São Paulo nesta manhã, rodovia Anhanguera Bandeirantes, sistema Anhanguera Bandeirantes, as duas rodovias, elas sempre têm os tradicionais pontos de congestionamento. Nunca é fácil num dia útil você viajar até a cidade de São Paulo. Hoje não é diferente. Rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes tem aqueles mesmos pontos de lentidão tradicional. No caso da rodovia dos Bandeirantes, a maior dificuldade hoje é para quem está em Campinas a caminho de São Paulo por 7 quilômetros de lentidão entre o KM 87 e o quilômetro 80. Congestionamento devido à interferência urbana, o acesso ali de quem sai da Bandeirantes para ingressar no trecho urbano de Campinas está provocando essa lentidão. Melhor opção para chegar a São Paulo, rodovia Anhanguera. Só que chegando em São Paulo, se prepare para muita dificuldade. A cidade ainda registra pontos de alagamento pelo temporal que caiu ontem. E tem, que novidade, uma boa parte da cidade e da região metropolitana sem energia elétrica. O Guilherme Oliveira, que mais cedo trouxe as informações dentro do jornalismo da Bandeirantes, atualiza a situação de momento. Para quem sai do interior e chega a São Paulo, muita atenção e muita paciência nesta sexta-feira, Guilherme. Virou um problema corriqueiro, né? Não só na capital, mas na região metropolitana de São Paulo também. 27 mil imóveis seguem sem energia desde ontem. Funcionários da Enel trabalhando para restabelecer o mais rápido possível essa energia. Mas 27 mil imóveis seguem ainda sem essa energia. As principais cidades com esse problema, São Paulo, Embu e também Santo André. Só que ontem, cerca de 130 mil famílias chegaram a ficar sem energia. Toda a cidade de São Paulo chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos às 5 horas da tarde, que não era mais tarde, já era à noite, 5 horas, o céu totalmente escuro. Felizmente, mesmo com essa chuva forte, não houve vítimas. Um motoboy até chegou a ser arrastado por uma enxurrada na zona sul aqui da capital, só que ele foi ajudado por um outro homem que estava passando por ali e tá tudo bem com esse motoboy. Chamados de bombeiros na capital paulista e também na região metropolitana durante o dia
de ontem e a madrugada de hoje, o consolidado. Foram 33 chamados para queda de árvores, 6 para enchentes e 2 para desabamentos. Num desses casos de desabamento foi no Jardim São Luís. Houve um desabamento e 5 famílias precisaram ser retiradas ali do local. Uma vistoria vai ser realizada ainda na manhã de hoje pela subprefeitura responsável pela Zona Sul de São Paulo, justamente para saber se essas famílias, 5 famílias, poderão ou não voltar às residências ou se elas vão continuar interditadas. A Zona Sul de São Paulo foi a mais atingida pela chuva de ontem e o aeroporto de Congonhas fica na Zona Sul da capital. Reflexo disso, diversos voos cancelados. Foram 72 voos cancelados, de acordo com a última atualização. A gente tem imagens ao vivo agora do Patrick Ramiro, que está no aeroporto de Congonhas. Desses 72 voos que foram cancelados, 35 para chegadas e outros 37 para partidas. Às 10 horas da noite de ontem, a operação no aeroporto de Congonhas foi normalizada, mas hoje ainda há um reflexo claro. Muita gente ainda na fila no aeroporto de Congonhas para pegar esses voos que foram cancelados. Há um reflexo normal na manhã de hoje, mas a operação está normalizada por lá. Para as 43 minutos, 10h43. Olha, tomara que essa chuva de hoje não venha para atrapalhar um dos eventos mais aguardados do ano no centro de Campinas, porque hoje vai ser inaugurada oficialmente a Vila do Papai Noel no centro da cidade. A partir das 6h30 da noite, Papai Noel estará presente na sua casa até o dia 22 de dezembro e durante esse período vai receber diariamente crianças e adultos que queiram viver a magia do Natal. Para isso, está sendo montada uma grande festa que acontece nesta sexta-feira. Visita do Papai Noel pode ser feita todos os dias a partir de hoje à noite, a partir de amanhã também, quem quiser com mais calma no centro, com mais tempo. De 30 de novembro a 6 de dezembro, a vila estará aberta das 10 da manhã às 8 horas da noite. De 7 a 13 de dezembro, das 10 da manhã às 9 da noite, acompanhando o horário de comércio nessa reta final de 2024. De 14 a 22 de dezembro, o Papai Noel vai esticar na hora extra, das 10 da manhã às 10 horas da noite. Além da casa do Papai Noel, que tem 550 metros quadrados, esse ano vai ser toda varandada, tem uma árvore de 8 metros de altura para enfeitar a tradicional praça da cidade. Então, teremos ainda a grande parada de Natal, que acontece no dia 7 de dezembro, na Avenida Francisco Glicério, contando com mais de 1.500 participantes, como atores, dançarinos, bailarinos, músicos e diversos outros artistas. Campinas também terá espetáculos nos bairros, assim como aconteceu no ano passado. 15 bairros vão receber o Show Encantado de Natal. Já está rodando, né, a cidade. 22 de novembro começou até o dia 22 de dezembro e tem a decoração em 5 pontos da região central, recebendo uma iluminação com elementos natalinos. Prefeitura, Praça Carlos Gomes, Largo do Rosário, Catedral Metropolitana e a Rua 13 de Maio. Mas para o Papai Noel chegar a Campinas, hoje será necessário também todo um trabalho por parte da INDEC ali na região da Glicério, na região do Largo do Rosário, que é onde está a Casa do Papai Noel. Ponto principal, talvez, dos eventos de Campinas. E hoje as interdições começam às 5 horas da tarde. Se programe, você que precisa passar pelo centro de Campinas. As interdições são parciais, mas são 4 pontos de bloqueio total, de acordo com a quantidade de pessoas no evento. Então, os agentes da INDEC estarão presentes, vendo, conforme for chegando mais gente, vai modificando também a estrutura viária e as faixas que estarão liberadas para o trânsito e as que estarão isoladas para dar mais segurança aos frequentadores da Vila do Papai Noel. Vamos a esses pontos. A previsão,
considerando que o evento esteja com muita gente, se não chover forte, eu tenho certeza que Campinas vai estar em peso no Lago do Rosário. Então, torcer para que não venha essa água toda. Avenida Francisco Glicério é um dos pontos que deve ter interdição no cruzamento com a Benjamin Constant. Outro cruzamento que também será fechado, Bernardino de Campos com a Barão de Jaguara. Um outro trecho da Bernardino de Campos com a Rua Regente Feijó e a Rua General Osório com a Rua José Paulino. Para o transporte público, por conta do bloqueio da Dr. Campos Salles com a José Paulino, todo o trânsito vai ser desviado, incluindo as linhas do transporte coletivo. O tráfego vai seguir pela Dr. Campos Salles, Francisco Glicério, Rua Conceição e aí retorna ao trajeto normal a partir da Rua Irmã Serafina. Linhas de ônibus que são impactadas, 173, 260, 271, 317, entre as mais movimentadas. A lista completa você encontra no portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. Às 10 horas e 48 minutos, já que falamos de administração municipal, deixa eu trazer também a atualização de um outro assunto importante que nós contamos ontem em primeira mão aqui dentro do Manhã Bandeirantes. É o documento assinado pelo prefeito de Campinas, Dário Saad, vice-presidente de saúde na Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. É parte de uma cobrança feita por municípios do Brasil todo junto ao governo federal, relatando a preocupação com a falta do medicamento fumarato de dimetila, utilizado no tratamento da esclerose múltipla. O documento também cita a dificuldade para ter acesso à insulina fornecida nas farmácias populares, assunto trazido com exclusividade pelo Jornal da Band nesta semana e repercutido também aqui dentro do Manhã Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes, a nossa produção, entrou em contato com o Ministério da Saúde, que afirma que os medicamentos estão regulares. Vamos trazer primeiro, então, o posicionamento do prefeito Dário Saad e depois a gente traz a resposta do Ministério da Saúde, porque alguma coisa não está batendo nessa história. Como vice-presidente na área de saúde da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, eu tenho acompanhado já há algum tempo a interrupção do fornecimento por parte do Ministério da Saúde de medicamentos para esclerose múltipla, o fumarato de dimetila. E tenho já solicitado a normalização desse fornecimento. E ultimamente também tivemos notícias da falta de insulina nas farmácias populares. Hoje eu enviei um documento ao Ministério da Saúde solicitando a urgente normalização do fornecimento desses medicamentos para esclerose múltipla e para diabetes. Nós sabemos que o Ministério da Saúde teve problemas num pregão realizado em julho desse ano, mas é importante que o Ministério tome medidas urgentes para normalizar o fornecimento desses medicamentos. A falta desses medicamentos tem levado muita gente a passar situações complicadas de saúde. Por isso, essa atitude que nós tomamos hoje. Documento entregue ao Ministério da Saúde, que respondeu o seguinte: o fornecimento do medicamento fumarato de dimetila 240 mg para esclerose múltipla está regular para o estado de São Paulo, com envio de remessa realizado na última terça-feira, dia 26. As entregas são destinadas às secretarias estaduais e ao Distrito Federal, responsáveis pela distribuição dos medicamentos às unidades que realizam a dispensão aos usuários cadastrados. Quanto à insulina, o Ministério da Saúde informa que não há falta de insulina no SUS e está reforçando os estoques até o fim deste ano, com mais 1.800.000 unidades que serão distribuídas a todos os estados. Até outubro, pela Farmácia Popular, foram dispensados mais de 19 milhões de unidades de insulinas NPH e 4.400.000 unidades de insulina regular, os frascos e as canetas. Isso para todo o país. Todo cidadão ou cidadã que tiver indicação do uso da insulina e dificuldade para acessar o medicamento nas farmácias privadas, inclusive por meio do programa Farmácia Popular,
deve se dirigir até uma unidade básica de saúde. É seu direito e você não pode comprometer o seu tratamento. Agora, os prefeitos iriam se expor dessa maneira, assinando um documento, colocando a cara a tapa. Se o problema não fosse real, se não estivesse faltando esse medicamento, na ponta final, o envio do Ministério não significa que o paciente esteja recebendo corretamente esse material da aplicação da insulina ou esse medicamento para os outros tratamentos. Sabe aquela história antiga do tem boi na linha? Tem alguma coisa mal contada no meio do caminho. Ou esse medicamento não foi enviado e o Ministério da Saúde está mudando o foco, ou o cenário não é esse que os prefeitos estão trazendo e querendo pressionar o governo federal. Mas o que não pode é o cidadão, no final da história, não receber o tratamento adequado. Porque enquanto há uma briga política, há alguém que, independente da sua posição ideológica, paga impostos, é um cidadão e, mais do que precisar, tem o direito de receber o que é seu com tudo que a gente paga nesse país. E quando se fala em saúde, não dá para esperar. Saúde não dá para você combinar com a doença que você está tratando para ela esperar eles decidirem se o medicamento chegou ou não chegou, se o Ministério da Saúde mandou para o Estado, se o Estado repassou para o município, ou agiliza isso, ou depois a gente é que vai lamentar os efeitos dessa discussão entre municípios e governo federal. Agora, normalmente, quando a disputa é assim, quem sabe realmente aonde aperta na cidade geralmente é o prefeito. O Ministério da Saúde está trabalhando com planilhas, com documentos, com Excel, mas geralmente quem atende mesmo na base é o poder municipal. Então, alguém precisa explicar se o medicamento está ou não está chegando aonde precisa. Às 10h54, depois do intervalo, nós vamos trazer uma atualização de um caso que ganhou uma grande repercussão aqui em Campinas. Lembra da história de um bar em Barão Geraldo que foi, entre aspas, invadido por criminosos que vandalizaram, colocaram fogo, picharam as paredes e o bar anunciou que ia fechar as portas por causa disso? Era tudo mentira. Uma jogada de marketing que agora tem suas consequências. Uma investigação de falsa comunicação de crime. E nós vamos falar também sobre um evento que chega à sua 6ª edição, já se tornou tradição em Campinas, parte do calendário de quem gosta de um bom vinho e de conhecer um pouco também da cultura de outros países através do sabor. Continue conosco, esses são alguns dos destaques que o Manhã Bandeirantes conta para você. Logo depois do intervalo, em 2 minutos e meio, eu tô de volta aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Quase 32% dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões, que são considerados a pior maneira de destinação final dos despejos. A informação é da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE. Os dados são referentes ao ano de 2023. Cerca de 28% das cidades usavam aterros sanitários, enquanto aterros controlados eram utilizados em 18,7% dos locais. A analista do IBGE, Suane Guimarães, explica que, ao contrário
contrário dos aterros sanitários, os controlados não possuem critérios de controle ambiental. Na pesquisa, o Instituto analisou o abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prazo para os municípios com população superior a 50 mil habitantes acabarem com os lixões era até agosto de 2023. Porém, segundo a pesquisa, até março desse ano, aproximadamente 21% dessas cidades ainda contam com unidades de despejos inapropriados. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Para muitos empreendedores, a ideia de ter energia solar parece inviável. Mas a EDP oferece uma solução inteligente e acessível com o Solar Digital EDP. E olha como funciona. A EDP administra usinas solares que geram a energia. Essa energia chega até a sua empresa pela distribuidora local do jeito que está acostumado. É simples e com economia todos os meses. Envie uma mensagem agora no WhatsApp 11 50 39 53 25. Anota aí, 11 50 39 53 25. Vem com a EDP. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas e 58 minutos. Neste final de semana, Campinas recebe alguns eventos e tem no seu calendário um pouco de tudo que você possa imaginar. Por exemplo, para você que é fã de um bom vinho, para você que gosta de conhecer o que é de melhor produzido no Brasil e também dar uma volta ao mundo sem sair do Cambuí através dos sabores, neste final de semana acontece a 6ª edição do Moia Wines Experience Day. Uma oportunidade de degustar, por exemplo, produtos vindos da Itália, da Argentina, de Portugal, da França, da Espanha e tudo isso acompanhado de queijos premiados e pães artesanais. Às 10h59, 11 horas da manhã, o nosso convidado aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas é o organizador do evento, o César Moia, que é o proprietário da Moia Wine, que está trazendo mais uma vez essa experiência para os fãs de vinhos em Campinas. César, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Opa, muito obrigado. Obrigado você por mais uma vez abrir esse espaço para nós, nesse gigante da comunicação, que é a Bandeirantes. Muito obrigado. Realmente você falou bem, um evento grande, um evento de grande repercussão, né, que traz vinhos assim do mundo inteiro. E o importante, né, que é um evento que traz o produtor, ele traz o enólogo, vem o embaixador da França, o embaixador do Portugal, vem o embaixador aqui do Brasil e da Itália, né, falando sobre cada um dos rótulos. Você sabe, cada rótulo, por trás de cada rótulo, existe uma história. E ninguém melhor que o camarada que fez vir aqui e contar para a gente, né, sobre a história deste rótulo. Um evento maravilhoso. Você deveria ir, você está me devendo essa visita lá. Né? Não, mas teremos a oportunidade sim. E César, quando você monta a primeira edição, claro que você já tem a empresa montada, estabelecida no Cambuí, já tem os clientes que conhecem o produto e conhecem o que você oferece. A partir da primeira edição, eu imagino que pessoas que talvez nem tenham tanta intimidade com o vinho começaram a conhecer um pouco mais. Agora, na 6ª edição, dá para dizer que, além daquele público fiel, pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o vinho, entender a diferença entre as uvas, também encontram no Moia Wine Experience Day a oportunidade de tomarem esse contato, de terem esse conhecimento, além do vinho que geralmente a pessoa já consumia? É muito importante isso, realmente é muito importante, porque o vinho ele é praticamente uma bebida nova para o brasileiro. Muita gente já toma vinho há muito tempo e muita gente está começando a entrar neste mundo do vinho agora.
E quando você pega um evento desse, que você tem o produtor, o enólogo, o embaixador falando do vinho, explicando as milhares de uvas que existem no mundo, né? Isso enriquece muito, né, o degustador. Não só aquele que já é um grande conhecedor de vinho, como aquele que está iniciando no mundo do vinho, esse mundo maravilhoso do vinho que eu adoro também, né? Quem for comparecer à 6ª Moia Wine Experience Days, que começa às 10 horas da manhã, vai ter todo esse conhecimento que você destacou. E como é que funciona, por exemplo, para fazer a inscrição? Tem que ter antecipadamente comprado o acesso? Conta um pouquinho para a gente, quem está conhecendo agora o mundo do vinho, como é que vai poder participar desse evento? Muitos clientes já compraram, né, antecipadamente, através do nosso Instagram, mas o cliente poderá, na hora, comprar lá na loja, R$100, cashback total na compra dos vinhos. Então você gasta R$100, mas os R$100 reveste 100% para você, para o nosso cliente, na compra dos vinhos. Pode comprar na hora, é só chegar, comprar e entrar e beber lá quase 50 rótulos maravilhosos, vinho branco, rosé, espumante. Vai ser uma festa. Nós estamos conversando com o César Moia, proprietário da Moia Wines, que organiza amanhã a 6ª Moia Wine Experience Day. Uma curiosidade que eu não sou dos maiores conhecedores de vinho e existe sempre a história da harmonização. O que significa, na prática, harmonizar, por exemplo, um vinho com um queijo? É uma sensação que fica diferente na boca, um aguça mais o sabor do outro, um realça mais o que tem de qualidade no outro produto. O que significa a tal da harmonização com o vinho, César? Isso eu costumo dizer que é um casamento perfeito, né? Várias uvas se dão muito bem com determinados tipos de comida, queijos e por aí vai, né? Por exemplo, você vai comer uma carne, já te vem na cabeça um Malbec, um Taná, um Cabernet Sauvignon. Agora, se você vai comer um queijo mais leve, aí você já pode pensar nos vinhos brancos, nos vinhos rosados, né? Enfim, é um casamento perfeito, mas de pessoa para pessoa é muito particular. Você pode, às vezes, tomar um vinho branco e comer uma carne, certo? Eu estive na Itália, dentro da vinícola, uma família que está desde o início do século XIX fazendo vinho, e fomos jantar, 3 graus a temperatura, chovia, aí vem primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, e só vinha vinho branco. Aí chegou uma hora, eu falei, poxa, senhor Bruno, peraí, nós estamos no 4º prato com massa, e até agora só veio vinho branco. No Brasil a gente já estaria tomando vinho tinto. Ele deu um murro na mesa, sabe como é aquele italianão? Italiano, né? Tranquilinho, Ele né? deu um murro na mesa, vinho é vinho. E você toma vinho comendo qualquer coisa. Aí ele levantou bravo, foi lá, pegou lá algumas garrafas de vinho tinto, abriu e a gente começou a tomar. Então, é assim, vinho é muito particular, é muito pessoal. Você abre, você toma o vinho comendo aquilo que você quiser, aquilo que mais te agrada o paladar, simplesmente pelo fato de beber, degustar um bom vinho. É muito bacana isso, viu, Fredo? César, da última vez que nós conversamos, falávamos sobre as dificuldades dos produtores do Rio Grande do Sul, estado fundamental para a economia brasileira e tradicional na produção de vinhos, em função do que a gente assistiu em 2024 com os temporais, com os alagamentos e com todos os transtornos daquele estado. Hoje, novembro, quase dezembro, qual a situação que o mercado entende com relação aos produtos do Rio Grande do Sul? Eles conseguiram já se restabelecer, já conseguiram retomar a produção ou ainda há uma dificuldade? Eu vou te dar 2 exemplos muito interessantes, né? Um dos proprietários de vinícola que vem é o Felipe Beber, né, da família Beber. Ele está vindo aqui. O ano passado ele sofreu demais. A vinícola dele
ficou cheia de água e, graças a Deus, ele se recuperou. Este ano ele não teve problema, mas este ano nós tivemos alguns clientes que os seus depósitos ficaram cheios de água. Houveram realmente muitos problemas, mas todos já estão se recuperando. Veja também um outro caso. Na Itália, na Valência, me ligou semana passada o proprietário de uma das vinícolas, mandou inclusive algumas fotos, a vinícola com água pela metade. Você vê aquelas barricas lindas, maravilhosas, com água até a metade. Uma tristeza, né? E eles estão recomeçando tudo de novo. Mas o Sul, graças a Deus, melhorou bastante em relação àquela última vez que conversamos. Nós estamos conversando com o César Moia, da Moia Wine, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Uma outra curiosidade para quem trabalha com vinho, há no Brasil, César, uma discussão sobre o que ficou conhecido como o imposto do pecado. Ainda não há nada concreto sobre isso, ainda não há um martelo batido sobre isso, mas há uma discussão para que alguns produtos tenham uma tributação maior. É o caso, por exemplo, do vinho. Hoje já há uma tributação alta, o vinho, assim como boa parte do que a gente paga no país, tem uma taxa muito grande do imposto e isso acaba afetando o preço final? Realmente onera demais, né, o custo final do vinho que chega à mesa do consumidor, né? Infelizmente, no Brasil, vinho é bebida. No resto do mundo, o vinho é alimento, né? E não tem dúvida, não só afeta, né, financeiramente a carga tributária, que é realmente muito grande, como também a dificuldade que os grandes importadores hoje estão enfrentando na liberação dos vinhos nos portos brasileiros. Às vezes fica 3, 4, 5, 6 meses um container esperando para ser liberado. E tudo isso acaba onerando também, porque existe um custo para o armazenamento desses vinhos nos portos, né? Então, é um conjunto de fatores que realmente complicam bastante a vida final no caso, o meu caso, que tenho uma loja e que distribuo vinho para o Brasil inteiro, né? E na mesa do brasileiro comum, e ele vai pagar mais caro por isso. Não resta dúvida. Uma outra curiosidade com relação ao vinho. Muito do que a gente tem de produto importado no Brasil sofre com a pirataria. Existe pirataria também no mercado do vinho? Pirataria, descaminho, falsificação, esse é o nosso grande concorrente hoje. As pessoas compram vinho sem saber o que tem dentro, certo? Alguns descaminhos, né, que passam pela fronteira, né, sem que ninguém vê, mas muita falsificação também. Nós já tivemos clientes abrindo garrafas de um determinado vinho com rolha de outro, abrindo uma garrafa de vinho que sempre tinha uma rolha realmente, mas com rolha de plástico, né? Então, a pirataria, a falsificação, o descaminho realmente é muito grande e atrapalha. E, infelizmente, muitos brasileiros acabam comprando, né, esses vinhos que eles ficam, vamos dizer, muito barato, mas não estão tomando realmente aquilo que estão comprando. E fora o risco para a saúde, de não saber o que tem dentro da garrafa. O que tem dentro da garrafa. Bom, o que tem na garrafa amanhã a gente sabe. Tem produtos dos países que eu citei anteriormente, tem produtos chilenos. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Moia Wines, participar do Experience Day que acontece amanhã no Cambuí, como é que pode entrar em contato com vocês, César? O nosso Instagram tá aí, né? Moia Wines. Entrou lá no nosso Instagram, tem todas as informações. Ou pode diretamente lá na Rua dos Bandeirantes, 174, ali no Cambuí, e simplesmente chegar e já pegar a taça. Aliás, eu estou devendo para você a taça,
Porque o cliente, quando chega lá, ele recebe primeiro, né, esse livretinho aí que você viu. É como se fosse um passaporte para marcar carimbo aqui em cada uma das mesas. Você vê, são 6 mesas, então você tem a garrafa do vinho, você tem a vinícola, o tipo do vinho, certo? Cada uma das mesas, e aí o cliente vai tomando vinho e vai marcando aqui, né? Então, eu trouxe papelzinho, mas não trouxe, porque o cliente, quando chega lá, ele recebe uma taça, certo? Que já vem devidamente com a nossa logomarca. E essa taça eu vou trazer para você. Me desculpe, eu não trouxe. Imagine. Mas eu trouxe algo para você. Opa! Eu acho que você vai gostar. Eu trouxe algo que você vai gostar. Um presente aqui do César, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. E uma sugestão importante, hein? Vá de Uber, de táxi, ou com alguém que não beba, que vá curtir os queijos, que vá poder degustar os produtos, mas não dirija depois deste evento. Psiquê, Gran Reserva, Cabernet Sauvignon. Coisa linda, hein? Maravilha. De garrafa, um vinho do Chile, excepcional, muito, muito legal. César, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelas informações. Sempre bom bater um papo com você sobre esse tão importante mercado também para a nossa economia. E fica, portanto, a sugestão. @MoiaWines, Moia com um Y, para você também ter mais informações sobre esse evento. Sucesso para você e que venham mais experiências como essa. Ok, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por estar aqui na Bandeirantes, esse grande veículo de comunicação, e parabéns você pelo seu programa da tarde. Eu chego correndo em casa no finzinho do dia, ainda pego o finzinho do seu programa, a hora que você está passando a bola pro Senna. Ah, que legal, do Brasil Gente para o Band Cidade. Fico muito feliz de saber. Para o Band Cidade. Fico muito feliz de saber que temos você também na nossa companhia. Um grande abraço para você e sucesso. Abraço, obrigado você. Às 11h14, um rápido intervalo. Na volta a gente segue destacando o que é notícia aqui na nossa região. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2024. O melhor do futebol na Rádio Bandeirantes, FM 85,7. Com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção. Credibilidade. Um show de informação. E toda a vibração da torcida. Apoio. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir desta sexta-feira, a Avenida Andrade Neves irá passar por um bloqueio parcial entre a Rua Marquês de Três Rios e a Praça Ramos de Azevedo. O ponto de ônibus que fica nessa área será pavimentado e a previsão do fim das obras é para o dia 6 de dezembro. Segundo a INDEC, a liberação do ponto de ônibus também dependerá das condições climáticas. Pela região, circulam as linhas 118, Terminal Ouro Verde, 241, Vila Padre Manuel da Nóbrega, 242 Jardim Miranda, 367 Jardim Baronesa, 368 Jardim Itatiaia
e 381, Shopping Dom Pedro e Iguatemi. Durante o bloqueio, os usuários deverão utilizar as paradas próximas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 17 minutos, 11 horas 17 minutos. Bom, falei a respeito de eventos que acontecem neste final de semana. Deixa eu trazer mais um para você já se programar desta sexta-feira para o que vem por aí. Campinas vai realizar amanhã a Festa das Marias, uma celebração que acontece a partir das 4 da tarde na Casa de Cultura Aquarela, que fica na rua Antônio Carlos Neves, na Chácara Campos Elíseos. Um evento que tem o objetivo de ressaltar e homenagear a luta das mulheres negras e latino-americanas e promover a cultura, a arte e a resistência. Espaço de expressão, celebração com uma programação que terá artistas, apresentações culturais, debates e o show da banda Cozinha da Bebete. Deve ser referência àquela música, Bebete, vambora. Um dos clássicos da música brasileira. A música será a trilha sonora para esse evento. Então, portanto, amanhã os participantes vão ter também ali espaço de alimentação. Vai acontecer a Festa das Marias com entrada gratuita na Casa de Cultura Aquarela, no bairro Chácara Campos Elíseos, em Campinas. 11h18, vamos girar a nossa reportagem. A Polícia Civil em Campinas desencadeou a Operação Tatu Canastra, uma descoberta sobre o vazamento de dados de uma boa parte da população brasileira. Estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados. Com qual interesse? Bom, aí depende para quem os dados eram vendidos. Você nunca reparou, senhora nunca estranhou que alguém liga no seu celular para te oferecer um produto, sabendo teu número, teu nome completo, teus dados, se bobear, sabe até o tipo sanguíneo e o que almoçou hoje. Hoje ainda não, né? Mas ontem. Não é muito estranho? Porque isso está sim sendo vazado. De onde, para quem, com qual intuito? É o alvo dessa operação que passou por Campinas e foi acompanhada de perto pelo repórter Guilherme Selegato. Em Campinas, o alvo da operação foi esse local, que seria uma empresa de informática, mas os policiais não localizaram os donos e nem indícios do funcionamento de alguma empresa. As investigações revelaram que dados da maior parte dos brasileiros podem estar nas mãos de criminosos, o que afronta a Lei Geral de Proteção de Dados e traz vulnerabilidades que facilitam a prática de crimes cibernéticos, que é o principal foco dessa operação. A investigação aponta que o grupo criminoso detém dados funcionais de servidores de tribunais de justiça, 170 mil dados de servidores do Rio de Janeiro, bancos de dados de autarquias previdenciárias, concessionárias de telefonia e de prefeituras localizadas em vários estados brasileiros. Segundo a polícia, a quadrilha comercializa dados de bancos digitais e empresas de telefonia, utilizando técnicas de enriquecimento de dados para aumentar o valor de mercado. Entre os clientes envolvidos na venda desses dados estão empresas de telemarketing, profissionais liberais, empresários e criminosos que utilizam esses dados para lavagem de dinheiro, evasão de divisas e golpes digitais. Os criminosos manipulam as vítimas no sentido de convencer essas pessoas a transferirem dinheiro, simulando cobranças ou movimentações bancárias. Mais de 120 milhões de brasileiros tiveram os dados vazados. Ao todo, 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e ninguém foi preso. Os crimes investigados são de associação criminosa, invasão de dispositivo informático e violação de privacidade. 11h21, a Polícia Civil, através do 7º Distrito Policial de Campinas, em Barão Geraldo, investiga uma possível falsa comunicação de crime por parte de um dono de bar que fica na cidade universitária. Um bar muito próximo a uma das entradas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Esse caso começou a ganhar repercussão na terça-feira. O bar publicou nas próprias redes sociais câmeras de monitoramento
da parte interna desse estabelecimento, que você acompanha com imagens também no nosso canal do YouTube. Um grupo de 5 pessoas chega no bar, todos com o rosto coberto. Tem uma certa dificuldade para entrar, parecia pelo menos. Acessam o local, começam a pichar as paredes com frases e um símbolo no chão. Olha, eu vou compartilhar com você o seguinte. Quando essas imagens chegaram, a primeira coisa que me veio à mente foi: isso tem cara de crime de intolerância. Porque era uma marca no chão diferente. E aí eu passei o dia inteiro pesquisando, conversando com pessoas das mais diferentes áreas. Esoterismo, pessoas que trabalham com história, para saber se era alguma marca de algum tipo de intolerância religiosa, de racismo, homofobia, o que poderia ser aquele símbolo, e nada. E eu ouvi de uma pessoa o seguinte: será que isso daí não é aqueles chamados baits? Aquela imagem que é só para chamar atenção e prender quem está assistindo? Aí fui conversar com alguns clientes, pessoas que frequentam esse bar, e disseram: olha, já estavam falando de fazer uma reforma. Tudo foi uma jogada de marketing das mais idiotas que eu já vi aqui da cidade de Campinas. Por quê? Eles divulgam isso ganhou uma repercussão pelas redes sociais, foi noticiado pelos portais, pelas emissoras de TV, pelas emissoras de rádio, pelas páginas que fazem jornalismo no Instagram. E por que chegou-se a esse erro? Que não é erro, que foi armado. Porque a página fez um post contando que foi vítima de criminosos e que fecharia as portas por conta disso. Só que brincadeira de mau gosto tem consequências. E falsa comunicação de crime é o que agora está sendo investigado pelas autoridades, já que num primeiro momento o dono não fez boletim de ocorrência. Mas ao colocar nas redes sociais a imagem e dizer que foi vítima de criminosos, isso já é de alguma forma comunicar à sociedade o que aconteceu. Resultado: um grande susto em Barão Geraldo, de outros comerciantes, de pessoas que achavam que tinha algo ainda mais sério ali naquela imagem, como, por exemplo, algum tipo de ameaça, frases que indicavam que tinha algo a mais que poderia levar aos moradores ali de Barão Geraldo ficarem tensos. Isso mexeu com o 8º Batalhão de Polícia Militar, que enviou uma nota à produção do Manhã Bandeirantes dizendo o seguinte: nota assinada pelo Tenente Coronel Rodrigo Pesato, comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar. Considerando a reportagem vinculada no órgão de comunicação, noticiando a invasão do comércio seguida de pichação e vandalismo com pessoas mascaradas, a Polícia Militar verificou a ausência de ligação ao telefone de emergência 190. Ninguém acionou nenhuma viatura em relação aos fatos. E aí a polícia foi atrás de informação para planejar um reforço de patrulhamento e proteger o cidadão, proteger o dono do bar. Foi feito contato com o dono e ele informou que todos os atos exibidos foram uma encenação com o objetivo publicitário de divulgação do comércio, não tendo ocorrido nenhum ato de invasão, vandalismo, depredação ou danos, inexistindo qualquer ameaça aos comércios ou pessoas relacionadas aos fatos divulgados. Diante do exposto, a polícia veio a público para fazer esse esclarecimento, atua diuturnamente no patrulhamento ostensivo e no atendimento a chamadas de emergência no distrito de Barão Geraldo, na missão de proteger e manter a ordem pública. Olha onde foi parar a brincadeira mais idiota, imbecil que eu já vi alguém ter como ideia de marketing aqui em Campinas. Enfim, sucesso para o bar e mais juízo da próxima vez na hora de fazer divulgação. 11h26, a reportagem do Tiago Ferraz vai trazer pra gente uma investigação que aconteceu aqui no nosso interior de São Paulo. Crimes contra a ordem pública. Agentes públicos que estão na mira das autoridades. Em uma das cidades aqui do nosso interior, o presidente da Câmara é investigado suspeito de corrupção passiva. Por quê? Tem um projeto que está embargado
Um terreno que está travado e que a justiça falou, não pode liberar esse terreno. A Câmara Municipal da cidade fez uma votação a jato. A justiça falou, não. Eles foram lá e fizeram outra votação a jato. E aí foram investigar o presidente da Câmara. A outra situação é um funcionário público de uma cidade aqui do interior. Ele usa o carro oficial, viu que os 4 pneus do carro eram novos. E aí o pneu do carro dele era um pneu mais antigo. Ele tirou o pneu careca do carro dele, colocou no carro da prefeitura e mandou colocar os pneus novos no carro particular. O Thiago Ferraz conta de onde vieram essas bizarrices aqui no interior de São Paulo. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que um funcionário público e vereador eleito da cidade de Quadra vai até uma borracharia para fazer a troca de pneus. Porém, a troca é feita com a retirada dos pneus do veículo da prefeitura para colocar em um carro de uso próprio. Ele é investigado sob a acusação de cometer o crime de peculato, que é a prática criminosa do funcionário público que se aproveita ou desvia bens a que tem acesso em razão do cargo ou função que ocupa. A denúncia chegou de forma anônima para a polícia e está sendo investigada pela Delegacia Seccional de Itapetininga, que apreendeu o veículo, aparelhos eletrônicos e documentos que serão periciados. O vereador foi notificado e está afastado de forma cautelar por 90 dias do exercício da função pública. No caso de Quadra, o que foi alvo da investigação foi um ex-secretário do Serviço Social do município, funcionário público municipal e hoje atuante no CRAS. Houve o crime a princípio de peculato, porque ele teria se apropriado de alguns bens públicos para fins particulares. No mesmo dia, a Operação em Combate a Crimes contra a Administração Pública fez buscas na cidade de São Miguel Arcanjo, onde o chefe da Câmara Municipal, Cláudio Miguel Ferreira Filho, está sendo investigado pelo crime de corrupção passiva. Segundo o delegado, o investigado solicitou vantagem indevida, que consistiria em um terreno de 1.000 metros quadrados em um loteamento que estava inapropriado. As investigações continuam para buscar possíveis envolvidos e a participação de outros vereadores neste caso. Os próximos passos seria verificar se há conivência de demais vereadores, porque a votação foi, como eu disse, relâmpago e unânime, se há o envolvimento de terceiros e se houve algum outro projeto de lei viciado nesse sentido, porque este é o segundo projeto de lei que é apresentado para tentar regularizar esse lote que já foi alvo de um questionamento jurídico por ser loteado de maneira clandestina. Esse que você ouviu é o Dr. Franco Ferreira, delegado à frente dessa investigação na Delegacia Seccional de Itapetininga. Tempo mais curto nesta sexta-feira, mas o suficiente para eu mandar um abraço a todos os amigos que nos escreveram: Gilberto Doratioto, Edmilson, Adriano Vermelho, Marco Silva Bedim, Tandy Negrão e a tantos outros que estão todos os dias conosco participando do Manhã Bandeirantes. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e o noticiário esportivo com o timaço de Carlos Batista. Segunda-feira, com mais tempo a gente coloca mais o assunto em dia também no início da semana. Muito obrigado pela sua companhia, um bom final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com